Capítulo 8 e 9, nós vamos falar da origem dos anjos. Então nós vamos estudar, resumir esse capítulo aqui no áudio, porque existe um questionamento em relação à origem dos anjos. Muitas pessoas de uma linhagem têm dificuldade de acreditar. Outras já acreditam demais e acabam distorcendo tudo que a Bíblia nos dá em relação à sua personalidade, suas características, seu desenvolvimento e suas manifestações. Então, um lado para um extremo, um outro lado para o outro extremo. Vou dar um exemplo, o próprio Joseph Smith. Ele era um crente, né, que ia em várias igrejas daquela época tradicionais, né, nos Estados Unidos. Depois vocês podem pesquisar a história dele. Joseph Smith, o fundador da Igreja dos Mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele tem uma visitação de um anjo, né? E esse anjo fala para ele em relação a algumas placas, e ele acaba inventando, criando-se um outro Evangelho de Jesus Cristo. Existem alguns eruditos, tanto aqui como fora, que estiveram pesquisando em relação à questão da liderança cristã apostólica, né? A maioria desses que se intitulam apóstolos ou criam algum tipo de religião, exemplo disso é que a maioria, os testemunhos de Jeová acreditam que muitas coisas deles vieram através de revelação de anjos, algumas doutrinas deles, e se cria dentro dessa dita manifestação do anjo um outro Evangelho de Jesus Cristo, a qual vai totalmente contra a Bíblia e contra a palavra de Deus, e podemos observar isso. Então temos que tomar cuidado. Outro exemplo disso é o Ellen White, né? Uma pessoa que eu leio muito a respeito, mas uma pessoa que a maioria das suas heresias, muitas heresias dela em si, não aqui criticando nossos irmãos adventistas, que são pessoas que realmente estudam, né, a palavra, procuram tentar compreender a palavra, mas é um ponto real e verdadeiro que nós estamos aqui frisando. A Ellen White, ela simplesmente dizia que um anjo a acompanhava. Então existe aquele lado extremo. Um anjo me falou aqui, me dá uma flecha do anjo, aquela coisa de toda hora ver anjo, né? É um exemplo que eu sempre dou para os irmãos e nas escolas, né, onde eu dou aula sobre angelologia. Eu falo sempre algumas experiências que eu tive de pastores dizer para mim que viu um anjo, e diante de muito aperto e pesquisa e uma conversa franca, descobri-se que não foi bem ver, mas foi sentir o anjo. Então isso não aconteceu somente uma vez, aconteceu algumas vezes, não só com pastores, mas muito mais com membros de igreja. Então, às vezes, vendo demônio, vendo um monte de coisa. Então, às vezes, nós acabamos indo para o outro lado. A origem dos anjos, esse capítulo 8 e 9 é importante, porque vai te mostrar o que os anjos fazem com eles, se eles são filhos de Deus, se eles são santos, se eles são espíritos, se eles são principados, poderes, tronos, dominações, autoridades. O texto vai mostrar, os capítulos vão mostrar o que realmente os anjos, né? De uma forma bíblica, um texto, todas as referências bem certinha, para não entrarmos nesse desequilíbrio, né? De ir para um extremo de tudo é anjo, o anjo veio, o anjo pregou, o anjo falou, o anjo fez isso, o anjo fez aquilo, e o outro extremo de não acreditar em anjos, né? De falar, eu nunca vou ver, não vai ter. Então nós temos que ter um equilíbrio. Assim, a Bíblia prova as manifestações, prova que ele existe, que ele teve uma origem, que aconteceu. A Bíblia é muito clara em relação a isso. O que não podemos fazer não é porque eu nunca vi um anjo que não existe uma manifestação deles. Não é porque eu já vi uma manifestação dele que a palavra de Deus tem que ser interpretada através da minha experiência de visão. Então eu tenho que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com essa questão. E a maioria das pessoas que veem anjos, é um estudo feito aí por alguns eruditos, né? Alguns
Nós vamos ver muitos livros ou em muitas pregações, ou muitos professores que falam sobre os anjos. Nós vamos ver essa colocação de que a maioria das pessoas, isso é um estudo, tá, gente? Você pode pesquisar pelo Augusto Nicodemos, que fez um estudo sobre essa questão de anjos, de quem vê anjos, né, desses apóstolos que se auto-intitulam apóstolo e tudo mais, esses grandes pensadores, tanto do nosso século como do século passado, e chegou à conclusão que a maioria das heresias que surgiram, heresia é tudo aquilo que foge da palavra de Deus, ela surgiu dessas experiências. A pessoa falou que um anjo passou a mensagem para ela, deu uma mensagem que Deus chamou ele para ser apóstolo. Então temos que tomar muito cuidado, mas não é por causa desse monte de charlatanismo ou engano mesmo, ou as pessoas da mente fraca que acabam se deixando levar por um pensamento fértil. Nós não podemos ir para o outro lado extremo, amém?